Estamos em festa, estamos celebrando os 503 anos da Reforma Protestante ou Reforma Luterana, conforme cada um aí prefere, né? Conforme o seu gosto. Alguns falam Reforma Protestante, outros falam Reforma Luterana. Mas é muito bom estar celebrando esse dia na companhia dos nossos irmãos, tanto luteranos da IELB, quanto os luteranos da Igreja de Confissão Luterana. Um abraço bem apertado para todos vocês, que bom que vocês estão nos acompanhando, e hoje eu tenho o prazer, a satisfação e a alegria de poder compartilhar com vocês, então, o hino Castelo Forte, e um pouco da história desse hino. Para tanto, quero convidar você a também ler comigo o Salmo 46, e esse salmo ele é muito importante para a história do hino Castelo Forte. Vamos lá então? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos amigos e irmãos, falemos um pouco sobre o hino Castelo Forte. É bom a gente lembrar que, além de ensinar a palavra de Deus e de ter dado a Bíblia ao povo alemão em sua própria língua, Martinho Lutero também compôs vários hinos e instituiu também o canto congregacional. John Julian, em seu dicionário de hinologia, ele disse algo interessante. Ele disse que Lutero deu aos alemães a Bíblia para que Deus pudesse lhes falar diretamente, e os hinos para que o povo pudesse responder-lhe. Seu mais célebre hino é conhecido por Castelo Forte, composto na época considerada a mais sombria da história da igreja. Castelo Forte é baseado neste salmo, que agora há pouco nós acabamos de ler, Salmo 42. Com um estilo musical que procede do canto gregoriano e muitas hipérboles em seu texto, o hino aqui expressa vigor, ousadia, confiança. É profundo e também de uma beleza singular. O inólogo Bill Ichter registra que nos anos de tensão da Reforma, Martinho Lutero, em tempos de dificuldades e provações, sempre se virava para o seu companheiro Philip Melanchthon e dizia: "Vamos, Felipe, cantemos o Salmo 46. E então cantavam Castelo Forte. Em relação ao ano de sua composição, há algumas dúvidas, porém a maioria dos inólogos e o autor do livro Heróis da Fé, Orland Spencer Boyer, acreditam que seja lá pelo ano de 1521,
porque foi nesse ano que Lutero compareceu à Dieta de Worms para defender suas teses teológicas, após ter sido intimado pelo imperador Carlos V. Havia o risco de que, assim como John Hus 100 anos antes, Lutero fosse condenado e morto também numa fogueira. Esse era, portanto, para ser um momento de grande apreensão. Contudo, o reformador não temeu a própria morte e estava pronto para enfrentar o seu julgamento, sempre confiante no poder, na misericórdia e na graça de Deus. Boyer relatou em seu livro o que aconteceu no trajeto de Lutero a Worms. Na sua viagem para Worms, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Em Mora, pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir os seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas de Worms, levantou-se Lutero da carroça em que viajava e cantou o hino de sua autoria, Castelo Forte, que se tornaria então o mais famoso da Reforma. O poeta alemão Christian Johann Heinrich Heine disse: um cântico de guerra foi este hino, com o qual ele, Lutero e seus colegas entraram em Worms. A velha catedral tremeu ao som destas novas notas e os pássaros foram espantados dos seus esconderijos nas torres. Esse hino conserva até hoje o seu poder, e poderíamos usá-lo ainda em um outro conflito semelhante. Castelo Forte tornou-se mais tarde o hino da Alemanha protestante, de acordo com a inóloga Ethel Dancy. Ele se espalhou, o hino no caso, por todo o país, e até os inimigos de Lutero afirmavam que o povo inteiro estava cantando uma nova doutrina. Anos depois, sua melodia foi utilizada por Johann Sebastian Bach para criar a cantata BWV 80, em homenagem à Reforma. E no século XIX, o compositor Felix Mendelssohn também empregou no último momento de sua sinfonia número 5, intitulada A Reforma, que é considerada essa sinfonia também uma obra-prima. Hoje, quase 5 séculos após ter sido composto, Castelo Forte é cantado em todo o mundo e em diversas línguas. Quando cantamos, louvamos a graça de Deus revelada em Cristo, somos encorajados a prosseguir com confiança em Jesus e reafirmamos a nossa esperança, não nesta terra, mas no reino de Deus. O hinário mais antigo no qual este hino aparece é o de Andrew Rauscher, em 1531. Mas é possível que já também esse hino estivesse no hinário de Wittenberg, de Joseph Klug, lá pelo ano de 1529. Antes disso, pode também ter figurado no hinário de Wittenberg, de Hans Weiss, lá pelo ano de 1528. E no Brasil, esse hino, Castelo Forte, está presente em hinários como o nosso, hinário luterano, também o cantor cristão e o hinário a harpa cristã. A experiência descrita nesse hino nos encoraja a termos um viver de fé como o autor teve. Lutero, embora experimentando a fúria tenaz de Satanás, ele conhecia o Criador e ele estava convicto de que o Deus verdadeiro
o Deus, conforme diz aqui no Salmo 46, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, esse Deus o socorreria e defenderia. Ele sabia que o inimigo já havia sido condenado e derrotado, pois Cristo o vencera na cruz. A fé e a esperança de Martinho Lutero em Cristo e na palavra tornaram-no preparado para perder qualquer coisa na terra, família, bens e até mesmo a própria vida. Pois para ele o mais importante era a vontade e o reino do Senhor. Amados irmãos, não há nenhuma dificuldade que não possa ser vencida, pois não somos nós a lutar. Deus, com o seu poder, conforme lemos aqui, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, com o seu poder, defende-nos. Ele em Cristo, que já venceu Satanás na cruz, socorre-nos. Não nos assustemos com as pandemias, com as adversidades, com as perseguições. Antes confiemos em Deus, o nosso castelo forte. Lembrem-se de que tudo aqui passará, tanto as alegrias quanto as adversidades, mas a palavra ficará, e os que se mantiverem firmes nela reinarão. Portanto, sejamos tais quais Lutero, confiantes no Senhor e na sua graça. Essa é a história do hino Castelo Forte. Que possamos nós, luteranos, cristãos como um todo, possamos nós sempre, ao cantarmos esse hino, antes de lembrarmos a pessoa de Martinho Lutero, mas que lembremos do Deus em quem nós temos crido, um Deus que é refúgio e fortaleza. Uma boa celebração da Reforma a todos vocês e que Jesus os acompanhe agora e sempre. Amém.